Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para conversar mais um pouco, hoje com o João Correia, e ele traz-nos um livro bem interessante, devo dizer. Chama-se Tubarões Voadores, histórias insólitas e de superação do português que dá cartas pelo mundo. João, seja bem-vindo aqui às Madragoas, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Olha, é a primeira vez que estás na Rádio Amália? É a primeira vez. Já fizeste muita coisa, meu caro, mas ainda não tinhas estado na Rádio Amália. É absolutamente verdade, é um prazer e uma honra estar aqui convosco. Então pronto, vamos a isso. Eu gostava de começar precisamente por aí, por te apresentares e por contares assim de forma sucinta este teu percurso, que tem sido já assim, já fizeste muita coisa, não é? Aliás, estávamos a falar sobre isso antes de começar a gravar a nossa conversa. Exatamente. Bom, eu sou biólogo marinho e sempre tive uma paixão alucinada por tubarões. E quando vi o Tubarão, não é? O filme do Spielberg, o Jaws, fiquei completamente doido com o cientista, o Mr. Hooper. E ao ver o filme, decidi na hora que era aquilo que eu queria ser quando fosse grande. Era cientista, tubarão e ser o gajo que percebe dessas coisas. Depois tirei o curso, comecei por estudar tubarões nas Bahamas. Depois trabalhei durante uns meses no Jardim Zoológico, que teve uns tubarões numa exposição temporária. Passei pelo Instituto de Investigação Marítima. Depois fui ao oceanário. Depois comecei a dar aulas a biólogos marinhos, aulas de Biologia Marinha na Escola de Tecnologia do Mar em Peniche. Finalmente arranquei com a minha empresa Flying Sharks, em que transportamos tubarões e outros peixes e outras coisas também. E no meio deste percurso todo, ainda criei uma empresa de venda de lingerie e alguns brinquedos malucos que me deu muito gozo durante muitos anos. E vou dando palestras e gosto de contar as minhas histórias em livros. Portanto, mantenho-me ocupado. És um homem hiperativo? Eu penso no sentido de ter de estar sempre a fazer qualquer coisa. Sabes que eu distingo muito as pessoas que, e aqui nem estou sequer a falar ainda de preguiça. Estou a falar mesmo de uma certa disposição, ou seja, a pessoa pode cumprir os seus deveres, está no seu trabalho, tem a sua vida e não é absolutamente preguiçosa nem nada, mas está ali e pronto. E há outro tipo de pessoas que faz o seu trabalho, está na sua vida e depois faz mais uma série de outras coisas e não consegue sequer. Ou seja, sente mesmo uma espécie de polução por estar sempre a inventar, por estar sempre a meter-se num novo projeto. Em qual destes grupos te integras? Sem dúvida. Eu tenho muita dificuldade em dizer que não a projetos e ideias macacas que me metem à frente. E metem muitas mesmo. E hoje em dia, curiosamente, eu estou com 46 anos, é-me um bocadinho mais fácil olhar para um projeto novo e pensar isto se calhar não vale muito a pena e lá vou conseguindo dizer que não em algumas raras vezes. Mas na esmagadora maioria lá vou eu, lanço-me em ideias novas e também admito com algum embaraço que hoje em dia desespero por um dia calmo. Se consigo ter uma tarde de sábado em que vou ver uma cinemada com a minha mulher e depois estamos ali no sofá a ver uma série ou um filme fixe. São raras essas tardes? Raríssimas, mas desespero freneticamente por essas tardes, precisamente por serem tão raras. João Correia, convidado esta noite das Madragoas, fala-nos deste livro Tubarões Voadores, que basicamente é a tradução da tua empresa. Sim, Flying Sharks, Tubarões Voadores. Explica-me, ok, tu já começaste a explicar mais ou menos o que é que a tua empresa faz, mas eu fiquei sem perceber. Ok, então... Pescas tubarões, é isso? Sim, ora bem, eu pesco tubarões, raias, outros peixes, alguns invertebrados também, tipo polvos, chocos, estrelas do mar, anémonas, etc. E entregamos e vendemos a aquários públicos. Não vendemos ao setor privado. Portanto, trabalhamos exclusivamente com grandes aquários, como o Oceanário, como outros aquários do calibre do Oceanário a nível mundial. Exportamos para o mundo inteiro. Já vamos com 13 anos de atividade. As coisas têm corrido muito bem. Temos estado sempre a crescer. Temos uma equipa assim muito bem disposta, maluca. Na esmagadora maioria, meus antigos alunos da escola de Peniche, malta super boa onda, que não se importa de beber uns Red Bulls e conduzir a noite inteira atrás de um caminhão carregado de cavalas, por exemplo. E tem sido uma aventura espantosa.
Qual é que é o vosso raio de ação? Para eu perceber mais um bocadinho. Onde é que Ok. vocês pescam? Sim. Vamos ver. Nós temos duas sedes operacionais. Nós estamos nos Açores, é o nosso ponto principal na Ilha Ok. do Faial, na Horta. Aliás, aproveito e convido toda a gente a ir visitar o Aquário de Porto Pim, porque temos uma situação muito interessante. A nossa base operacional está aberta ao público. Ou seja, os meus colegas estão a trabalhar nos Açores e às vezes estão a chegar do mar, de fato de mergulho, garrafa às costas, com uns bidões com peixe e umas garrafas de oxigênio e tal, e o público está a visitar Uau. a nossa instalação, o que é super interessante. Depois temos outra base, em Peniche. Estamos dentro do porto de pesca de Peniche, temos um armazém com vários tanques, com filtração, com alguns animais. Normalmente não temos muitos animais, porque trabalhamos naquela filosofia de just in time, não é? O cliente encomenda, nós apanhamos, estabilizamos os bichos durante 2-3 semanas e expedimos para o cliente. Mas a porta de Peniche também está aberta a quem nos quiser Já visitar. sabe-se passar pela Ilha do Faial, pela Horta, Claro que sim. podem fazer aí uma visita à Flying Sharks. Sem dúvida. E que, curiosamente, é também o nome do livro do João Correia. Aqui, em tradução para português, Tubarões Voadores, histórias insólitas e de superação do português que dá cartas pelo mundo. Este português és tu? Sou eu. Enfim, este trabalho e outros que tive antes da Flying Sharks, pá, não escondo que vêm com uma dose muito intensa de porrada. Muitas dificuldades. Não só administrativas, de documentação, etc., operacionais, porque manter bichos, peixes vivos, não é fácil. O segredo está em manter a qualidade da água em níveis ótimos, não é? E isso não é fácil quando, por exemplo, se está numa alfândega em Istambul e temos que estar lá durante um dia inteiro, e depois no dia a seguir temos a fronteira e é mais um dia inteiro para passar. Isto com um caminhão ao sol, com os desgraçados dos bichos ali à espera, mas claro que tomamos medidas para mitigar esses fatores. Usamos um caminhão refrigerado, um monte de químicos para controlar a água, filtros de excelente qualidade, etc. Mas todas estas operações, e é um bocadinho isso que conto aqui no livro, vêm com muita dose de pancadaria e a pessoa não se pode deixar ir abaixo. Aparece um problema, resolve, aparece outro problema, resolve, aparece outro problema, resolve, e assim É esta a vida, não é? É a vida. É a vida. isso. O sentido da vida é isso, Tal é e resolver qual. os problemas. É ir Tal e resolvendo qual. os problemas. Eu acho que começam a chegar a essa conclusão. Absolutamente. É raro, eu não me recordo de quando foi a última fase da minha vida que eu acordei de manhã com aquela sensação de que está tudo bem, pronto, não há chatice nenhuma para resolver. Um gajo tem um dia tranquilo e calmíssimo pela frente porque não há nada, nenhum pendente chato. Eu diria que hoje em dia vivemos todos completamente afogados em chatices. E o segredo está, em ir matando as chatices uma a uma. E a certa altura acabares por reconhecer nessas chatices a própria excitação da vida, não é? Sem dúvida. A vida é isso, não é? Sem dúvida. É isso. Em vez de te queixares, tentas resolver. Tal e qual, a pessoa encara estas coisas como um desafio. Eu falava há pouco na Natal, num transporte que fizemos há poucos meses, de Istambul para Madrid, que estava programado durar 3 dias, na realidade acabou por durar 6 dias. Para além daqueles problemas de que falei há pouco, de um dia inteiro para passar a alfândega, outro para a fronteira, numa estrada secundária na Grécia, tínhamos 30, 40 refugiados deitados na estrada a obrigar os caminhões a parar e depois a saltarem para cima e para dentro dos caminhões, que é uma visão aterradora. Um monte de malta com paus e pedras a baterem nos vidros, a quererem basicamente assaltar o caminhão e saltar Não lá é para fácil. dentro. Não é um momento agradável. Mas pronto, no fundo, como disseste bem, acaba por ser estas coisas que dão um bocadinho de sal à vida, enfim, com o devido respeito para os refugiados, que no fundo só estão a tentar ter uma vida melhor e com as condições que nós aqui no nosso mundo ocidental privilegiado temos. Mas que foram uns momentos horripilantes, foram.
Chama-se João Correia, o convidado desta noite das Madragoas, traz-nos o livro Tubarões Voadores, é uma edição da Bertrand Editora, são histórias insólitas e de superação deste português que dá cartas pelo mundo e que vem hoje aqui a este programa. Há pouco perguntava ao João o que é que ele gostava de ouvir em relação ao fado, vozes fadistas que o João apreciasse. Falaste aí da Marisa... Sim, e da Teresa Salgueiro. Teresa Salgueiro, ok. Há uma Sim. música específica da Teresa Salgueiro. Teresa Salgueiro ou dos Madre Deus? Dos Madre Deus, tens Ok. razão. Que é o Haja o que houver. Lembrei-me agora de repente. Fico com os olhos a brilhar de cada vez que eu ouço. Então- Embora admita que não conheça tão bem o género quanto devia, mas conheço o suficiente para perceber que há aí muita malta muito boa agora, não é? Assim, uma geração nova que está a pôr o fado aí no programa, mesmo à série. E como o João diz que fica emocionado sempre que ouve esse Haja o que houver dos Madre Deus, nós vamos ouvir os Madre Deus com outros dois temas. Vamos a isso. Porque eu não quero ver o João emocionado. Como dispenso isso, e isto não é a alta definição, vamos ouvir os Madre Deus com o Céu da Moraria e depois também Alfama. Quando Lisboa acordar
voz de Teresa Salgueiro nos Madre Deus, de facto um dos grandes projetos da música portuguesa e um dos projetos que maior projeção internacional conseguiu. Depois de termos ouvido esse Céu de Moraria, mudámos de bairro para ouvir este Alfama. Hoje o bairro é maior, é esse mundo todo que é aqui contado pelo João Correia neste livro Tubarões Voadores, e na capa ficamos logo a saber que este é o livro mais inspirador do ano. É a promessa, pelo menos. Tem mesmo esse condão de nos inspirar este livro? Bom, eu espero que sim, espero que sim. Esta mensagem foi uma ideia da Bertrand, que eu acolhi de braços abertos, admito. Quando estava a escrever o livro, inicialmente o objetivo era simplesmente contar histórias, não é? Storytelling, como se diz agora, e partilhar várias histórias engraçadas e curiosas e invulgares que me têm acontecido ao longo da vida. Mas admito que, à medida que estava a escrever, eu fui-me apercebendo que, de facto, havia aqui uma tónica forte de problem solving, não é? De resolução de problemas um atrás do outro. E às tantas acabei por, sem querer, talvez, ir um bocadinho nessa direção da pessoa, enfim, superar as dificuldades e traçar um rumo e persegui-lo incansavelmente, que é o que tenho tentado fazer na vida. Aliás, nós aqui neste programa já demos aqui até uma de coaches motivacionais. Exatamente. Já demos aqui uma outra dica. Exatamente. Já falámos do teu percurso, um bocadinho de como vieste aqui parar a este livro, mas ainda não falamos propriamente do livro. Ou seja, como é que surgiu a ideia de escrever um livro? Muito bem. Tinhas muita coisa para contar, é verdade, Certo. Daí até escrever um livro, há muita gente com coisas para contar. Claro. De quem é que partiu a ideia? Foi um convite da editora? A ideia foi tua? Ok. Conta-me tudo. Muito bem. Então, eu trabalhei muitos anos no oceanário e o meu papel era absolutamente maravilhoso. Eu comprava e transportava e capturava os animais para o oceanário. Ora, em março de 98, 2 meses antes da abertura, tivemos uma operação da Flórida para Portugal, que consistiu em atestar um Boeing 747 de bicharada, tubarões, raias e outros peixes e trazer para Lisboa. Essa operação foi muito difícil e atravessámos muitíssimas dificuldades bem sérias. Quando terminou, contei-a toda, escrevia, na altura até em inglês, porque, enfim, como aquilo foi nos Estados Unidos, todos os participantes, todos os atores nessa peça alucinada eram americanos e contei a história em inglês. E acabou-me por ficar o bichinho, digamos, de quando acabava uma operação maluca, contar a história, partilhar com a rapaziada. Mas Só com a rapaziada ou já tinhas algum blog? Ou... Não, na altura era mesmo só com a malta, que entrava. Okay. Depois, mais tarde, numa conferência, conheci um senhor, também americano, editor na Oxford University Press. E em conversa entre copos, expliquei-lhe o que é que fazia e o tipo disse, você devia escrever um livro porque tem uma vida super interessante e tal. E eu virei para ele e, curiosamente, tenho centenas de páginas em Word já tecladas e tal. E entramos naquela onda de tentar publicar essas histórias que tinham sido escritas em inglês. Ora, não foi fácil encontrar uma editora para publicar em inglês. Acabei por fazê-lo mais ou menos tipo autopublicado com a Chiado aqui em Portugal. E depois é que veio a ideia de... esses livros foram com o título Sex, Sharks and Rock and Roll, porque, enfim, cobre mais ou menos as minhas áreas. Tenho vendido para o mundo inteiro, pela Amazon, etc. Só depois disso é que veio, de facto, a ideia de... Muita gente reclamou, tipo, mas tu és português e estás a escrever em inglês, que disparate é este, não sei o quê. E eu, ok, tudo bem. E no verão de 2017, sentei-me em frente ao computador e recontei muitas das histórias e incluí algumas novas também. E escrevi, então, Tubarões Voadores de cabeça. Portanto, não a copiar os anteriores, porque foram 13 e enormes, mas basicamente com um monte de histórias novas. Depois comecei naquela dança de bater a portas, não é? À procura de uma editora. E a Bertrand foi absolutamente extraordinário. Quando leram o manuscrito, disseram, isto é do caraças, vamos avançar. E cá estamos. E cá estamos, chama-se Tubarões Voadores. João, e eu fiquei curioso, disseste uma coisa, e este livro acaba por ser também um livro inspirador, como já dissemos. Eu fiquei curioso em relação a uma coisa, tu ias escrevendo, ias contando essas histórias, acabaste por ter centenas de páginas de Word escritas, Sim. Mas aquilo poderia ser para ninguém além de ti, não é? Certo, poderia ser certo, apenas certo. para ti, podia...
Hoje em dia eu vejo que as pessoas só fazem as coisas quando sabem que vai ter um efeito imediato, Sim. ou uma recompensa imediata, ou até uma reação imediata por parte de mais Verdade. gente, não é? Qual é que é a motivação para se fazer as coisas sem estar à espera de uma reação, por muito boa que seja Claro. a reação, e claro que todos nós gostamos que o nosso trabalho seja lido, mas tu, Claro. de facto, escreveste essas páginas todas sem expectativas Sim, sim. maiores. Verdade. Há algum segredo para isso? Epá, curiosamente, as pessoas que me conhecem bem sabem a resposta a essa questão. Eu escrevo para não me esquecer. Por exemplo, o pessoal o meu círculo mais íntimo está sempre a gozar comigo porque eu tenho ficheiros de Excel onde estão todos os cinemas que já vi, todos, desde o primeiro dia, todos os voos que já fiz. Mas isso acontece desde sempre? Ou Desde foi... sempre, desde Ok. que tenho computador, que foi em 1989. Tinha um PC Mas Olivetti. aí também já tinhas 40 anos, não é? Não, e portanto, e depois, mesmo contar estas histórias, etc., é uma coisa que sempre me soube bem, e mesmo que as guardasse só para mim. Mas faço, como disse, muito para não me esquecer. Quando há qualquer coisa de invulgar ou de muito excitante que me acontece, gosto de escrever aquilo para não me esquecer. O ato de escrever parece que me grava aquela informação no cérebro e nunca mais de lá sai. Isso é tudo muito bonito, mas e tempo? Opa, olha, vou arranjando. Sabe Deus como? Olha, este livro, curiosamente... Como é que foi o processo de escrita deste livro? Sim, este tive uma situação muito invulgar, que foi, a minha mulher é sérvia. Nós conhecemos online, num site de online dating. É dedicado à tua mulher este livro. Exatamente. Estava aqui a ver um nome assim que Isso. É uma, adotou o teu apelido. Não é? É uma pessoa absolutamente extraordinária e nós conhecemos há 3 anos. Ela agora vive em Portugal e vamos ter um bebê daqui a Parabéns. uns meses. Muito obrigado. E estou super entusiasmado. Isso vai ser a grande aventura. Mas E um próximo livro, quiçá. isso, provavelmente. Mas isto para dizer que eu passei o verão de 2017 com a Nina na terra dela, em Zlatibor, uma montanha na Sérvia. E o verão, curiosamente, é uma altura muito pouco ativa para a Flying Sharks. Apesar de estar muito bom tempo e de ser uma altura perfeita para irmos à pesca, mas cá está quase toda a gente de férias, particularmente no mês de agosto, que foi quando eu estive lá. Há muito poucos e-mails e há muito pouco para fazer, para dizer a verdade. Ora, o agosto, na Sérvia, com pouquíssimo e-mail para responder e basicamente de férias, foi quando me atirei a este projeto assim à bruta e dava-lhe ali umas horas valentes do Word todos os dias, que me sabia bem, não tinha que me forçar a escrever. O meu problema era exatamente o contrário. A Nina queria comer ou queria ir dar um passeio ou qualquer coisa e eu, passa mais um minuto, só mais um minuto. E tu agarrado às Estou teclas. aqui porque digamos que o livro já estava na minha cabeça, faltava o tempo do teclar. Mas essa organização que tu tens para registar aquilo que te vai acontecendo, as tuas idas ao cinema, seja o que for, também passas esse lado quase obsessivo para a organização dos dias. Tu tens muita coisa para fazer e fazes muita coisa. Organizas também os teus dias assim? Sem dúvida. Quase minuto a minuto? Sem dúvida. Eu durante muitos anos usei uma agenda de papel, não é? Daquelas que tipo tamanho grande, A4, que quando se abre se vê a semana toda, não é? Começa na segunda e vai até domingo. Digamos que a semana é a minha unidade de trabalho. Tipo, esta semana trato disto, para a próxima semana trato aquilo, etc. Certo. Mas depois, dentro da semana, tenho os 7 dias, não é? E o dia está muito bem organizado. E... Sem falsas modéstias, sou muito eficiente com o meu tempo. Repara, eu acho que também é essa. Há um lado do livro que é storytelling, não é? Yeah. Mas há um lado que é mesmo de inspiração e as pessoas gostam de aprender com pessoas bem-sucedidas. Claro. Eu durante o dia não brinco. Portanto, eu acordo de manhã, lavo os dentes, tomo o meu duche, não sei o quê. Obrigado, nós agradecemos a informação. Exatamente. e sento-me em frente ao computador, e aquilo é sempre a aviar. Mas depois, olha, por exemplo, hoje, depois desta entrevista, vou almoçar com os amigos, porque, pronto, também me sabe bem almoçar com amigalhaços de vez em quando. Mas eu acho que é esse o segredo, João. Yeah. É mesmo o divertimento está enquadrado. Ou seja, tu sabes, ok, isto faz-me bem, a vida não é só trabalho, vou almoçar com os meus amigos, mas eu escolho o tempo
em Claro. que vou almoçar com os meus amigos. Há Absolutamente. uma diferença, não é? Absolutamente. Começámos a combinar esta almoçarada na semana passada. Curiosamente, normalmente sou sempre eu o chato que diz: neste dia não posso, naquele não sei o quê, mas na Junta-te ao terça-feira clube. dá. Pumba. E lá encaixámos a coisa. Depois a seguir vou a Peniche tratar de variedíssimos... Ainda hoje? Ainda hoje. Tratar de assuntos lá na escola. Vou passar por vários fornecedores para ir buscar umas coisas ou entregar outras coisas. Ao fim do dia ainda vou ter uma reunião com um casal que tem uma empresa de pesca desportiva e vamos conversar com eles, eu e o atual presidente da Associação Tubarão, uma associação que criámos em 97 que promove a conservação Sim. e a investigação de tubarões. Vamos conversar com eles e pôr-lhes umas marcas nas mãos para eles passarem a praticar aquele chamado catch and release, ou seja, pescam tubarões e os turistas, os clientes deles, tiram uma fotografia e tal, mas depois coloca-se uma marca no bicho e o bicho é libertado. Portanto, há muitas e muitas empresas de pesca desportiva que fazem isso hoje em dia e hoje vou ter mais uma reunião com uma nova empresa que com sede em Sesimbra, que vai continuar a fazer isso. E, portanto, vai ser um dia... Almoço com amigos, peniche, escola, reunião à noite. Ainda tenho pelo meio uma reunião com a minha equipa de peniche, da Flying Sharks. Temos um transporte grande para França daqui a 2 semanas. No regresso até vamos trazer 2 tubarões grandes de 2,5 metros, que vêm de Paris para Antibes, no sul de França. E no regresso dessa operação ainda vamos trazer umas sardinhas para um projeto de investigação que envolve o ISPA e o IPMA, etc, etc. Portanto, e tudo isso já está mais ou menos programado, mas hoje vai ficar mesmo certinho, alinhavado. Então, hoje é um dia desses, ou seja, é de sair de casa de manhã e basicamente só volto à noite. Amanhã, curiosamente, tenho um dia mais ou menos tranquilo de estar em casa em frente ao portátil, a matar ali o e-mail um atrás do outro, fazer os meus telefonemas, etc. E vais dormindo? Encontras... Sim. Não, isso é uma questão pertinente e eu hoje consigo... E atenção que vem por aí um bebê, portanto, uma questão exatamente. muito pertinente. Eu hoje consigo... normalmente ali às 8 e tal, 9, fecho a loja. Tipo, desligo mesmo, faço o shutdown, não é? Do computador. Janto com a Nina, normalmente a vermos um filme, uma série. Estamos completamente doidos com o Game of Thrones e acho que metade do mundo... Metade do mundo, exato. Exatamente. E vemos assim uma série. Vou para a cama relativamente cedo, 11 e tal, portanto não é assim horas alucinadas. Agora, levanto-me cedo também. 6 e tal, 7, pumba, estou ali a bombar. Mas consigo ter ali as minhas 8 horas. Não sou como o professor Marcelo, que dorme só quem me 4. dera, quem me dera. Mas hoje em dia, lá está, aos 40 e tal, preciso ali das minhas 7, 8 horitas, porque senão já não tenho 20 anos. Com 2 ou 3 um gajo desenrascava-se. É o João Correia, convidado desta noite das Madragoas, traz-nos este livro Tubarões Voadores, Histórias Insólitas e de Superação do Português, ele mesmo que dá cartas pelo mundo. É um livro inspirador, este editado pela Bertrand Editora. Vamos ouvir Marisa agora, parece-te bem? Olha, eu não sei quando este programa for transmitido, eu não sei como é que vai estar o dia, mas hoje, no dia em que gravamos, está um dia de chuva. Tá. Vamos ouvir Chuva. Isso. Letra e música de Jorge Fernando, a voz da Marisa. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história da gente, e outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que traz, aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente, e aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. A chuva molhava-me o rosto
As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moça perdida gritava a cidade que o fogo do amor sob a chuva em instantes morrera. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. A chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moça perdida gritava a cidade que o fogo do amor sob a chuva em instantes morrera. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. Nasceu de ser português, fez-se a vida pelo mundo, foi pelo sonho vagabundo, foi pela terra abraçado, bem querido ao mal amado. O fado, bem querido ao mal amado. O fado. Viveu de ser português, foi alegre e foi gingão. Por ser um fado é canção, por ser futuro é passado, mal querido ao bem amado. O fado, mal querido ao bem amado. O fado. Cada vez mais português, anda nas asas do vento, às vezes solta um lamento e pede para ser achado. Ele é querido, ele é amado. O fado, ele é querido, ele é amado. O fado, ele é querido, ele é amado. O fado. Marisa em dose dupla, depois de chuva, também este fado português de nós, numa noite em que, nas Madragoas, falamos com o João Correia sobre tubarões, sobre
agenda e gestão de tempo e sobre muitas outras coisas. São histórias insólitas e de superação do João e, de facto, estamos a falar do livro, chama-se Tubarões Voadores, um livro cheio de histórias e aqui nestes minutos finais do programa eu gostava precisamente que partilhasses uma destas histórias connosco. Se há aqui alguma história que queiras partilhar, uma história mais engraçada, curiosa, há alguma que seja particularmente marcante, eu gostava de terminar assim com uma boa história. Muito bem, muito bem. Bom, deixa-me pensar aqui um segundo, porque são tantas... Apanhei-te assim desprevenido. Exatamente. Mas, olha, ocorre-me que eu há alguns anos tive como eu já desenvolvi muitas atividades, tento mantê-las separadas, não é? Mas ocasionalmente elas embrulham-se umas nas outras e é um embaraço. E há uma em particular que me ocorre agora. Nós embalamos muitos peixes lá na escola em Peniche com os meus alunos, que constituem a equipa da Flying Sharks hoje em dia. E nós colocamos os peixes dentro de uns sacos de plástico com água salgada, com oxigénio, tudo aquilo muito bem fechadinho, e todos esses sacos são embrulhados em papel de jornal para manter a temperatura, para os bichos serem mais tranquilos e absorver alguma água se houver uma fugazita e tal. Bom, esta conversa toda, esta introdução chata para chegar ao ponto de que o papel de jornal muitas vezes inclui aquelas páginas marotas que nós folheamos sem querer ou não, ocasionalmente. Depois, depende de para onde enviamos essas caixas. Enviamos uma encomenda para os Estados Unidos e, passado uns dias, recebi um e-mail absolutamente demolidor da minha cliente. Epá, João, are you fucking crazy? Não sei o quê. Então tu mandas aquilo assim, pá, isto é um país muito conservador. Estava o diretor do aquário a abrir as caixas connosco e era só rabinhos por todo lado, não pode ser, não sei o quê. Bom, e eu, claro, pedi 1000 milhões de desculpas. I'm so sorry, não sei o quê. Nunca mais se repete, etc, etc, etc. Bom, um embaraço total. Mas depois, também mandámos caixas para Tóquio, para um aquário, o Tokyo Sea Life Park, que nos enviaram um e-mail a dizer: agradecer muito. Gostamos muito do vosso papel de embrulho. Portanto, diferenças culturais, não é? E é muitas histórias engraçadas. Esta e outras. Ui, muitas. Até porque, aliás, foi o grande assunto antes de começarmos a gravar. Tu também já tiveste essa experiência na comédia, em stand-up, já fizeste stand-up comedy, sim. Já é algo que ficou assim meio mais arrumado neste momento? Sim, ora bem, ou aproveitas o humor para os livros? Exatamente, eu dou palestras, não é? Palestras motivacionais. Honestamente, já o faço há muitos anos, antes de se chamarem palestras motivacionais. Como é que surgiu essa tua vontade de dar palestras e essa oportunidade também? Epá, a generosidade das pessoas, basicamente. Como eu tenho tido este percurso tão simpático e passei pelas Bahamas, Estados Unidos, etc. Certo. Muita malta, estudantes principalmente, pedem-me para partilhar a minha experiência com eles. E assim tem sido já, eu diria, provavelmente há mais de 20 anos que vou a conferências organizadas por estudantes, a empresas ocasionalmente, a escolas, etc, universidades. E partilho a minha experiência e dou-lhes dicas e conselhos, sugestões para agarrarem aquela carreira ultra espetacular. Epá, o meu estilo normal é assim, gosto de pensar bem disposto, informal, vou contando umas histórias macacas pelo meio e gosto de pensar que as pessoas se riem. Isso levou-me a ter a audácia de achar que era um gajo com piada e vai de me meter na stand-up comedy. Tirei o curso com o Paulo Oliveira, da Banco Produções, que foi uma experiência absolutamente maravilhosa, mas foi aí que eu descobri que tenho algum jeito para, digamos, eu tive um espetáculo que se chamava Sex, Sharks and Rock and Roll, que teve várias noites cheias e sem me querer armar em esperto, correu muito bem. Mas quando estou numa noite tipo de open mic, num bar, em que gajos que realmente têm talento para a comédia fazem os seus 5 minutos e depois vou eu a seguir, normalmente eu era o mais fraquinho de todos. Portanto, foi uma experiência profundamente humilhante. Já tiveste então ou seja, tiveste aí já um espetáculo assim... Sim, é o Sex, Sharks and Rock and Roll, que teve ali na Malaposta, no Centro Cultural da Malaposta durante várias semanas. E correu muito bem. Aquilo enchemos lá quer o Café Teatro, quer o auditório, várias vezes.
Por isso, olha, quem sabe se agora um dia destes me atrevo a tentar isso novamente. Estas histórias são histórias que tu costumas já contar nas conferências ou são histórias novas? Bom, há de tudo. Há de tudo, ok. Enfim, numa palestra normalmente demoro 1 hora e pouco, aquilo tem que ser muito apertadinho, não é? Conta ali, não sei, 7, 8, 10 Porque histórias. 1 hora e pouco parece... Não sei, eu não tenho essa experiência, mas tenho a experiência também da rádio e do tempo e dá para perceber mais ou menos. É que 1 hora e pouco... É 1 hora e pouco a falar, isso é tanto tempo... Voa, não é? Eu E sou é preciso sempre, controlar muito bem. Sem dúvida. Eu sou o chato nas conferências, que normalmente eu até aviso os organizadores e digo, tentem pôr-me para o fim ou antes de um coffee break para se poder recuperar o tempo a seguir, porque eu começo a falar e nunca mais me cala, uma tristeza. e dou cabo do que... Tento cumprir o tempo, naturalmente. Sim. Já organizei conferências e não gosto de ser o parvalhão que dá cabo do calendário todo, claro que sim, do programa diário. Mas admito que piso o risco com muita frequência e dizem para falar, por exemplo, o pior é quando me dizem para falar 30 minutos. 30 minutos é uma tortura, que eu estico-me sempre para caralho. Olha, e curiosamente foi aquilo que nós neste momento estamos a atingir, os 30 minutos de gravação. Por isso, 2 perguntas rápidas para o final. Primeira, não tens tido problemas com associações de animais em relação ao teu trabalho? Ok. Isso é uma excelente questão. Não tenho porque nós desenvolvemos a nossa atividade de uma forma profundamente ética. E acho que se percebe isso. Por exemplo, a Flying Sharks dá umas bolsas. O Flying Sharks Research Fund. Já vamos em 65 mil euros de financiamentos que atribuímos a estudantes, a investigadores pelo mundo inteiro. Temos as fotografias todas no Facebook, etc. Por outro lado, só vendemos os nossos animais a instituições de altíssimo perfil e que, por sua vez, têm um papel decisivo na conservação e na educação, como o Oceanário, que se a pessoa for à página de conservação do Oceanário vai ver os milhões, literalmente milhões, que agora a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem estado com que a Fundação tem estado a apoiar variedíssimos projetos de conservação pelo mundo inteiro, tartarugas, etc, etc. Ou seja, os aquários e os zoos hoje em dia já não são aquele espetáculo tétrico e horroroso que era há 40 anos, em que víamos um chimpanzé dentro de uma sala de azulejo pendurado num pneu a comer uma banana, que era uma coisa absolutamente horrível. Hoje em dia estamos a falar de instituições em que os animais têm condições de vida extraordinárias, particularmente nos aquários, em que os peixes têm água que nunca mais acaba. E olha, mal ou bem estão a salvo de pesca ilegal e de variedíssimos outros problemas. Aliás, e o jardim zoológico ou o oceanário, ou seja o que for, também cumpre um papel na preservação de certas espécies mesmo. Absolutamente. Há montes de espécies reproduzidas em cativeiro. Já houve reintroduções de espécies reproduzidas em cativeiro no meio selvagem, precisamente porque estavam a levar porrada no meio selvagem. E basta, por exemplo, ir ao oceanário e ver aquelas crianças, principalmente, que são miúdos que entram, enfim, a ter um entendimento rudimentar de conservação, etc. E saem a saber tudo sobre os microplásticos, sobre as alterações climáticas, sobre a importância de não se destruir o habitat das espécies, poluição, evitar poluição, naturalmente, etc, etc, etc. Portanto, os aquários desempenham um papel chave na proteção do meio ambiente hoje em dia, e eu gosto de pensar que a Flying Sharks é uma peça do puzzle. E a outra pergunta é, o que é o desenrasca à portuguesa? O desenrascar? Já descobriste o que é? Existe mesmo? Sem dúvida. Posso dizer que tenho tido a sorte de viajar muitíssimo. Já importei e exportei muita bicharada para variedíssimos países. E não há país mais desenrascado do que nós, mas mesmo. Confirma-se, não é mito. A maior parte do pessoal são uma cambada de totós, com o devido respeito para a maior parte do pessoal, mas as pessoas rendem-se, há uma dificuldade, encolhe os ombros, pronto, não dá, isto não dá. Nós arregaçamos as mangas e não dá o caraças, arranja-se logo ali maneira de resolver o problema. Eu acho que somos, de facto, muito, muito bons na nobre arte do desenrascanço. João, muito obrigado pela tua presença aqui nas Madragoas. Fica a sugestão do livro também, Tubarões Voadores, histórias insólitas e de superação, contadas aqui pelo João Correia, o português que dá cartas pelo mundo e os seus tubarões. Terminamos com Marisa. Começamos com a Teresa Salgueira. Ia dizer que começamos com a Marisa, terminamos com a Marisa, mas não é verdade. Mas vamos ficar então com a Marisa. Estava aqui a escolher um tema, olha, pode ser, não sei,
sei, sei lá, são tantos e tão bons os temas da Marisa. Olha, vamos até ao último disco da Marisa, editado no ano passado, um disco que tem o próprio nome da Marisa, um disco homónimo, para ouvir então esta oração. Terminamos assim, oração Marisa, numa noite em que conversei com o João Correia. João, muito obrigado. Obrigado, meu. Triste e só anda meu coração, como anda a folha perdida no vento. Procuro caminho nesta escuridão, procuro a luz no pensamento. Busco a perdida oração que minha mãe me ensinou. Quero gritar a verdade, quero gritar a verdade, mas o vento me calou. Parece a madrugada molhada e fria que vagueia como louca pela cidade. Nada me aquece, alma vazia, estou sem tempo, mas com idade. Busco a perdida oração que minha mãe me ensinou. Quero gritar